Bom dia a todos. Ótimo domingo para todo mundo. Muita saúde e muita paz, né, para todos nós. Agradecer a presença de todo mundo aqui na casa por mais um dia abençoado. Agradecer ao Álvaro. Arnaldo, desculpa. O Arnaldo por voltar aqui à casa. Nosso grande amigo aqui da casa, frequentador também. Com o tema ação e reação. Bem interessante. Lei do retorno, tudo isso, acho que a gente vai aprender bastante coisa aqui também. Eu espero. E vai sair daqui com uma bagagem bem bacana. Vamos fazer então a nossa prece inicial. Vou pedir para todo mundo fechar os olhos. E nesse instante a gente vai agradecer a Deus, agradecer a Jesus e também a todos os amigos espirituais que ao longo da semana prepararam esse lar para nos receber e acolher nesse momento. Deus Pai Todo-Poderoso, muito obrigado pela oportunidade de estarmos aqui refazendo os nossos laços de fraternidade, reciclando o nosso conhecimento e aprimorando a nossa caminhada terrena nesse mundo, para que possamos sair daqui melhores do que entramos e que possamos partilhar o bem, ajudar ao próximo e caminhar nesse nosso dia a dia, mesmo diante das dificuldades que porventura apareçam. Que tenhamos a paz, a paciência e até mesmo a tolerância para seguir os momentos de seguir em frente e os momentos de realmente parar e observar. Agradecemos pela nossa saúde e também por estarmos aqui nesse momento. Que tenhamos um domingo muito abençoado e com palavras inspiradoras. Assim seja. Assim seja. Deixa eu passar para o próximo, levar mais fácil. Pessoal, antes de eu passar para o Conta Luz, eu queria fazer um agradecimento a todos, né, que ajudaram, que colaboraram, até mesmo as pessoas que não estão aqui, onde foi a entrega das pizzas, né, mais uma ação beneficente da casa para reverter para a manutenção do nosso lar. Então, agradecer a todos vocês que puderam ajudar. Acho que foi um sucesso mais uma vez, né? Esperamos 2025 com novas ações e novas ações aqui e boas práticas também, tá bom? Agora a gente vai por Conta Luz com a Andréia com vocês, tá bom? Quanta luz nesse ambiente, brilhando sobre nós, vibrando em nossa mente. Quando assim empreste, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Bom dia. Não vou precisar de microfone porque eu falo alto já por natureza, então mesmo que tivesse eu não ia usar, não é? Primeiro eu quero
fazer uma meia-culpa aqui, que eu estou devendo para essa casa, né? Já tem tempo que eu não venho aqui, eu sou um frequentador assíduo dessa casa há meses atrás, já tem alguns meses que eu não venho, né? E hoje eu estou tendo a oportunidade de retornar aqui, retornar para voltar aos domingos, porque eu gosto muito das palestras aos domingos, né? Eu vou à União dia de quarta, dia de quinta, né? Principalmente dia de quinta, mas às quartas eu vou também. Fiz essa palestra na quarta-feira passada lá na União Espírita, mas essa casa aqui, assim, eu tenho um carinho muito grande, eu tenho porque foi a primeira casa que eu vim quando eu cheguei aqui, né? Eu cheguei aqui em Piracicaba mais ou menos em julho, agosto de 2022, eu vim do interior do Paraná, eu sou baiano de Salvador, mas eu trabalhava no Paraná, e aí acabei vindo para cá, também a trabalho. E aqui eu gostei da cidade, eu já tinha morado numa cidade aqui próxima, não tão próxima assim, mas São José dos Campos, que é uma cidade boa também de morar. E eu estou aqui no estado de São Paulo, fora esses 2 anos que eu fiquei no Paraná, eu já estou aqui no estado de São Paulo há 25 anos, né? E quando a Rosilda nos propôs o tema, aí quando eu vi que era esse o tema, aí eu digo, não, esse eu tenho que fazer. Esse eu tenho que fazer porque é um tema que, na hora que foi posto para mim, sabe aquela coisa de você, às vezes você ouve uma música, a música lhe transporta para um momento. Às vezes você sente um cheiro de uma comida, esse cheiro te leva para um momento que você passou. Às vezes bacana, às vezes não tão bacana, mas leva. E essas coisas são sensoriais, têm suas vamos dizer assim, tem esses efeitos. E quando eu vi esse tema, ação e reação, isso me levou ao passado. Porque quando eu era estudante, eu sou engenheiro, eu era estudante, eu era, como a gente fala na Bahia, eu era duro. Duro lá na Bahia, você não tem grana para nada, né? E aí surgiu uma vaga numa escola pública que era um contrato especial para professores de física, né? Física. Quem é que gosta de física? Fala aí. Ninguém gosta de física, né? Mas eu gosto. Eu adoro física. E aí quando eu vi, ação e reação, isso é a terceira lei de Newton, então eu viajei para aquela época, né? De estudante, né? Foi de 92, né? Tem gente que nem tinha nascido ainda aqui, 92, e aí eu achei bacana. Só que o tema, na verdade, da palestra é só ação e reação. Eu que coloquei aquele subtítulo ali, ó, Reflexões sobre a Justiça Divina, Ciência e Transformação Pessoal, porque nós sabemos que nossa doutrina ela está alicerçada na ciência, né? Então, a ciência faz parte da nossa doutrina. Então, eu digo, bom, eu vou tentar esclarecer um pouco o porquê dessas reflexões e vou também tentar fazer um pouco de um comparativo e da distinção entre ação e reação e lei de causa e efeito, que são duas coisas que são muito próximas, mas que são diferentes, né? E eu, inclusive, assisti uma palestra, eu esqueço o nome dela sempre, aquela moça alta, que é a coordenadora do sábado, ela esteve aqui fazendo uma palestra, Elissa, ela fez uma palestra sobre causa e efeito. Nossa, você viu a palestra dela? Foi muito boa, aquela palestra dela foi espetacular. Então, eu vou fazer um pouco dessa... Mas aí, eu quero começar essa palestra da seguinte forma. Vamos às manchetes. Por que vamos às manchetes? Porque toda hora que a gente abre, ou as redes sociais que a gente usa, ou vai ver um jornal, ou uma revista, ou sei lá, qualquer meio de comunicação que a gente se identifique, que gosta de receber. Eu, por exemplo, de manhã cedo eu gosto de acordar, por incrível que pareça, 1 hora mais cedo, só para ficar tomando um café na paz de Deus, olhando assim as notícias que correm. Eu quero saber o que é que está acontecendo no mundo. Dentro da nossa profissão, a gente tem que saber o que é que está acontecendo, não é? Aí já pensou? Você vai atender um cliente, o cara fala sobre um acontecimento, por exemplo,
de uma guerra entre Rússia e Ucrânia, que pode afetar a nós, do ponto de vista econômico, você tem que estar por dentro. Tem cliente que quer conversar com você sobre isso, por incrível que pareça. O cara mete uma dessa no meio da conversa, e se você não souber... e também por isso. Então, vamos às manchetes. Quais são as manchetes que a gente vê aí todos os dias nos... Vamos lá. Mudanças climáticas ameaçam milhões de pessoas em todo o mundo, diz a Organização das Nações Unidas. A gente não vê todo dia isso aí nas manchetes? Vê. O Brasil registra um feminicídio a cada 6 horas. Estamos cansados de ver isso. Aliás, eu estou mais cansado ainda, porque eu conto para o pessoal aqui que eu sou da Casa das 7 Mulheres, né? A gente estava até falando isso lá na cozinha antes de começar, né? Nós somos 6 irmãos. Eu sou o único homem da família. Eu tenho 5 irmãs. Você não sabe o que é isso. E só tem uma que é mais nova do que eu, que é a Adriana. As outras 4 são mais velhas. E a gente ainda vivia com minha mãe e minha avó, porque meu pai e minha mãe já eram separados. Então, literalmente, eu vivia na casa das 7 mulheres. Mas eu tinha minhas obrigações como filho, né? Minha mãe sempre, dia de sábado, você tem que lavar o banheiro, você tem que comprar o frango, você tem que jogar o lixo fora, você tem que comprar o pão, você tem suas atividades. E eu sempre digo que isso foi ótimo para mim, porque eu ter sido criado num ambiente feminino, eu acho que me tornei uma pessoa melhor como homem. Mas quando a gente olha uma mensagem dessa, tem 4 mulheres morrendo, 4 mulheres vão morrer entre 0 hora de hoje e 0 hora de... Isso é um escândalo, isso é um escândalo uma notícia dessa. Não é? E aí, notem que nós estamos falando em quê aí, basicamente? Tem ação e reação aí, né? Porque só essas duas primeiras manchetes aí já dava para a gente fazer um seminário sobre ela. Por que se mata tantas mulheres no Brasil? Isso é uma discussão que, não, porque os homens acham que eles são possuidores, que eles são também. Isso é um fato, que ninguém pode negar. Mas existem outros fatos adjacentes aí que provocam esse tipo de situação. A mesma coisa, o primeiro tópico. Aí vem esse aqui, ó. População carcerária no Brasil cresce 171% em 20 anos. 835 mil presos, 66,7% são negros. Isso quer dizer alguma coisa, né? Aliás, quer dizer não, diz muito. Não é possível que em 20 anos 171% de crescimento de população carcerária no Brasil. E quase 1 milhão... vamos lá. Vocês que são daqui de Piracicaba, Piracicaba tem 835 mil habitantes? Não, não tem. Piracicaba deve ter aí, vou chutar, se eu chutar errado, me corrija, viu? Deve ter aí em torno, talvez, 500 mil, 600 mil, por aí, não é? Então, vai mais gente encarcerada do que a população de Piracicaba inteira. E a maioria negros, e quando a gente fala negros, são negros, pardos, como se determina. Então, essa é outra manchete que dá pano para manga aí para a gente conversar o dia inteiro. Queda da taxa de fecundidade no Brasil de 2,32 no ano de 2000 para 1,57 filhos por mulher em 2023. Não dá um bom debate isso aí? Por que na minha família, que eu nasci na década de 70, eram 6 filhos por mulher e agora 1,57, quer dizer, as mulheres não têm mais de 2 filhos por ano, cada mulher não tem mais de 2 filhos. Aí a gente pode ficar pensando, o que isso pode impactar daqui a alguns anos? E já está impactando, porque a Coreia já está sofrendo esse problema lá, o Japão já está sofrendo esse problema lá, a China, que tinha controle de natalidade, já está tendo esse tipo de problema lá. Ou seja, se tem muita gente jovem aqui, o casal mesmo é jovem, vocês acham que vocês vão se aposentar com essa taxa de natalidade nesse ponto, que a tendência é a curva
descer? Não vai. Eu já estou preocupado que eu acho que eu não vou aposentar, porque é muito pouco, gente. Então, e aí, quando vem essas discussões, tem umas discussões às vezes interessantes, eu dou muita risada, né, com certas discussões, eu não entro, que você quando entra numa discussão de que você quer dar uma opinião, a gente tem que aprender a maturidade, né? Você não é obrigado a dar opinião sobre tudo. Né? Você pode até ter sua opinião, mas você não é obrigado a dar sua opinião. Ninguém está pedindo, às vezes, sua opinião de nada. Entretanto, quando você vê uma taxa de fecundidade dessa, Arnaldo, eu me pergunto, e não é uma crítica às mulheres em absoluto, pelo contrário, isso acontece muito porque as mulheres estão ocupando um espaço que é delas, que elas têm todo o direito de fazer a carreira delas, pensar no... Não tem nada de errado nisso. Mas aí eu, às vezes, para instigar, né, porque quando me perguntam, eu respondo, né? Quando não me perguntam, eu não respondo. Mas você pensa, qual é o maior bem que uma mulher pode produzir? O maior bem que uma mulher pode produzir na vida dela? Ela pode ganhar muito dinheiro, ela pode ser a CEO das galáxias, mas o maior bem que uma mulher e um homem fazem é um filho. Não tem outro. Não tem. A maior riqueza de um casal é um filho. Não existe. Aí depois chegam para perguntar para os homens. Né? Eu vi essa matéria no YouTube. Perguntaram a 10 homens: você viveria sem uma mulher? A 10 homens. Juro, gente. Os 10 disseram que não. Não, de jeito nenhum. Eu não vivo sem mulher. Mulher é importante, aí teceram comentários, elogios, etc. Mulher, tinha aqueles comentários também que a gente sabe que são comentários mais, né? E aí fizeram o contrário. Perguntaram às mulheres se elas viveriam sem os homens. E foi um percentual alto de mulheres que disseram, não foi 100% como os homens, mas foi um percentual alto de mulheres que disseram e viveriam sim. E não precisam de homem para nada. Aí o entrevistador ainda, olha o entrevistador ainda perguntou, mas para nada mesmo? Aí tinha alguns que falavam assim, para nada. Aí eu fiquei pensando, poxa, Aí eu fui, como cientista, olhar o lado da resposta do ponto de vista biológico, né? A gente sabe que a natureza, ela se autorregula. E não seria para mim nenhum espanto se houvesse um sexo só no mundo e assim mesmo houvesse procriação. Até porque, se a gente lembrar, quem é que põe os filhos no cavalo marinho, quem é que pare? Não é o macho? Na natureza, o cavalo marinho, quem pare é o macho. Os filhos, quem fica grávido é o macho. E ele é que espelha. Então, do ponto de vista biológico, poderia levar alguns séculos, mas a natureza ia se regular de uma maneira que, mesmo tendo um sexo no mundo, poderia se procriar. Foi um pensamento que me veio à cabeça. Mas esse é o pensamento racional. Aí vem um pensamento, sabe, o irmãozinho que gosta de ficar... Sim, mas vamos supor que a natureza contribua com isso. Aí eu faço uma pergunta simples. Os homens são mais amigos... Aí vocês dizem se é falso ou verdadeiro. É igual a provinha. Falso ou verdadeiro? Os homens são mais amigos dos homens do que as mulheres das mulheres? Falso ou verdadeiro? Podem falar. Os homens são mais amigos dos homens do que as mulheres das mulheres. É falso ou verdadeiro? Isso é absolutamente verdadeiro. Nós, homens, somos mais amigos dos homens do que as mulheres. Porque é da natureza. Não quer dizer também que não haja exceção. Eu estou falando do padrão. Né? O padrão é esse. Tanto que quando eu tive a oportunidade de ser gestor de uma empresa, de uma grande empresa, eu tinha mais problema com o time feminino do que o masculino. E o meu time masculino era muito maior. Era assim uma relação de 7-3.
E eu tinha que administrar mais conflito com o público feminino, médico, enfermeira, assistente social, psicólogo, psicóloga. E eu tinha que administrar, eu era o gerente. Então, isso aí dá um tema bacana da gente discutir. E o que isso tem a ver com o tema ação e reação? Ação e reação. Se a taxa de fecundidade cai, vai nascer menos gente nascendo, e a produtividade fica como? Como é que a gente quer um país que produza mais se a taxa de fecundidade está lá embaixo? Então, eu podia apresentar aqui 500 motivos, vocês também podiam apresentar o motivo de vocês, podiam discordar disso aí, que também não tinha nada demais, porque o debate bom é esse, né? Quando existem as discordâncias, mas eu quis trazer essa manchete, porque eu achei essa manchete bem interessante e para a gente refletir um pouco também sobre ela. E não acaba por aí, não. Desemprego, fome e eu botei aquele E em maiúsculo, negrito e sublinhado de propósito. Desemprego, fome e insegurança alimentar atinge 33 milhões de brasileiros. 15,5% da população de 212,6 milhões. O estado de São Paulo tem aproximadamente 46 milhões de habitantes. Peguei o estado que a gente mora, né? Com um PIB de 3,2 trilhões. Aí você volta lá. Quantos brasileiros estão passando fome e com insegurança alimentar e desempregados? 33 milhões. É uma população, quase uma população de São Paulo, que é o estado que tem a maior população do Brasil. Olha o impacto econômico no produto interno bruto que a gente está tendo aí. Mas muito mais do que isso, a gente tem que pensar no quê? No aspecto social. São 33 milhões de pessoas desempregadas com fome e insegurança, que as pessoas confundem. Fome é uma coisa, insegurança alimentar é outra. Insegurança alimentar é você não conseguir fazer as refeições, aqui é 4, né? Eu brinco sempre que no Nordeste são 3. Porque lá no Nordeste a gente toma café, almoça, e no final da noite, quando a gente chega, o nosso hábito não é comer, a janta não é assim como se fosse um almoço, né? A gente toma um café com pão, com misto, um hambúrguer, alguma coisa assim. Raramente a gente senta e come mesmo uma comida, que foi a comida da hora do almoço. Então eu diria que aqui no Sudeste nós temos 4 refeições. Eu demorei para me acostumar com isso, não me acostumo. Às vezes eu chego em casa, tem comida lá. Eu sento, pego um pedaço de pão, coloco uma fatia de queijo, uma fatia de presunto, esquento na chapa, faço meu café, tomo, acabou. Às vezes como uma fruta. É hábito. E aí eu quero contar uma coisinha, se vocês me permitem, bem rapidinho. Eu estou tentando contratar uma estagiária, está quase certa lá, e eu fui fazer umas entrevistas com os estagiários para trabalhar lá com a gente lá nas obras, né? E aí entrevistei vários candidatos e entrevistei uma moça que ela estuda no Senac. Ela faz o curso de nível médio de técnica de segurança do trabalho. E eu disse a ela, não, me conte aí sua história. Queria ouvir a história dela. Ela foi contando uma família grande, também, aquela dificuldade. E ela disse, você trabalha onde? Ela disse, de manhã eu trabalho numa confecção de uma tia minha, e na hora do almoço eu vou para a biblioteca do Senac, fico lá estudando e 1h30 começa a aula. Aí depois, a gente tem aula a tarde toda, depois eu pego o ônibus e vou para casa e eu faço alguns serviços para a igreja, ela é da igreja evangélica, e faço alguns trabalhos, e eu ouvindo ela, né, aquele brilho nos olhos. E eu sou assim, quanto mais, quando eu vou para uma entrevista, que eu vou entrevistar uma pessoa para uma vaga, para um trabalho técnico, e quanto mais a pessoa sabe, mais eu pergunto. Eu não me contento com as perguntas, porque eu quero ir a fundo, eu quero entender até onde essa pessoa sabe mesmo, mas não com o intuito de reprovar nada disso, é para saber onde é que eu estou. Mas o que me chamava a atenção nela era a garra, a disposição,
à vontade. Aí ela me disse uma coisa que aí, cara, eu vou dizer pra você, me derrubou. Me derrubou ali. Eu conto, eu ainda fico emocionado. Ela disse assim, quando eu saio da confecção, eu vou para o Senac e vou para a biblioteca e fico lá estudando até dar 1h30 para começar a aula, que vai até o final da tarde. Eu digo, sim, e você almoça que hora, minha filha? Sabe o que ela me disse? Às vezes eu almoço, às vezes eu não almoço. Aí comecei a pensar, eu digo, não. Aí tem alguma coisa errada aí. Eu sei, eu não posso entrar no detalhe da família da pessoa, isso é muito invasão. Mas eu disse a ela, olha, você está sendo contratada ou seria contratada para trabalhar em obra. Obra a gente anda muito. Tanto que meus pés, eles, se eu tirar meus sapatos aqui, praticamente eu tenho uma bota de esparadrapo em cada pé. Porque você anda demais em obra. E aqui em Piracicaba, parece que tem um sol para cada um em determinados dias. Aqui faz muito calor, cara. Aí, Salvador faz mais. Quem já foi em Salvador sabe do que eu estou falando. Salvador é o Polo Norte, junto disso aqui, o Durval Rio, mas é verdade, Durval. Aqui é difícil, cara. Aqui são 2 ar refrigerados dentro de casa, porque não dá conta, não. E aí eu fui vendo a situação dela e ela vai começar dia 6 de janeiro conosco, né? Dia do meu aniversário, inclusive, 6 de janeiro, viu, irmão? 6 de janeiro, dia de quê? Dia de quê? Dia de quê? Dia de Reis, né? Minha mãe ficava uma arara, porque eu era o único homem da família, me chamavam de reizinho, não tem nada de reizinho aqui. Então, essa questão da segurança alimentar é uma outra questão importante que a gente precisa avaliar. A intolerância religiosa cresce 56% em 5 anos. É novidade para a gente isso aí? Essa notícia, a gente não vê essa notícia aí? Eu brinco sempre que se a gente pegasse o nosso celular, tivesse essa capacidade de dobrar o nosso celular assim, só saía sangue. Por quê? Porque a gente parece que só vê... Aí eu peguei essa palestra aí, deixa eu mostrar as fontes aqui, porque é importante mostrar as fontes de consulta onde eu consultei. Eu consultei lá na Organização das Nações Unidas, tem uma página específica que fala sobre essa questão de fome e segurança alimentar, lá no Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, no Fórum Brasileiro de Segurança Pública e no Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas, o IPEA. Foi lá que eu busquei essas informações referente a 2023 e um pouco aqui de 2024. Eu mostrei essa introdução à minha mãe, e minha mãe que me levou para o espiritismo, né? Minha mãe é fantástica. E aí ela me disse assim, você é um corvo. Eu disse, um corvo? Por que, minha mãe, um corvo? Porque você está falando em ação e reação. Ok. Você quer chamar a atenção do seu público mostrando algumas situações, algumas manchetes de ação e reação. Mas você percebeu que você só colocou coisa ruim aí? Será que não tem uma ação e reação que seja bacana? Eu digo, minha mãe, eu quero falar sim, mais as coisas que não estão bacanas. Mas eu posso falar, por exemplo, que Roberto Carlos poderá cantar empalhado no próximo show dele de dezembro, agora. Brincando, né? Que na verdade é uma brincadeira sarcástica que se faz aí a Roberto. Não, a Roberto é fantástico. Então, eu quis trazer de propósito notícias de um impacto realmente negativo, porque eu entendi que isso aí poderá nos levar a uma reflexão que eu espero que a gente possa conduzir dentro dessa apresentação. Né? Então, aí vem a reflexão inicial, né? Qual é o papel de nossas ações nesses problemas? Como é que nós podemos agir? Porque sempre o problema é dos outros. Né? Não é verdade? O problema é sempre do outro, a dificuldade é do outro, o outro é que você está passando por aquilo porque o problema é do outro, né? Se choveu, o problema é do outro, se faz sol, o problema é do outro. Né? Sempre a gente nós estamos tentando nos tirar do contexto, como se nós não fôssemos responsáveis por tudo isso que eu mostrei anteriormente. Porque ou você é responsável diretamente ou indiretamente. Eu nunca matei ninguém.
feminicídio, né? Nunca matei ninguém. Onde está a minha responsabilidade sobre isso? Pô, então você precisa parar um pouquinho, fazer uma reflexão, entender qual é o seu papel nisso aí. Ah, mas as mudanças climáticas, né? A gente ouve muito isso, a gente trabalha com também. As mudanças climáticas. Sim, e nós? O que faremos nós? Nada. Então, a gente tem responsabilidade. E assim como nós temos responsabilidade sobre aquelas ações, nós temos responsabilidade em muitas ações que nós tomamos no nosso dia a dia e que depois vão nos cobrar um preço lá na frente, que é aí que daqui a pouco eu vou fazer o link com causa e efeito. Então, nós temos que refletir qual é o papel de nossas ações nesses problemas. Como é que nós podemos agir? Vamos ficar só assim? De braços cruzados? Não. Tanto que nós estamos aqui, numa casa espírita, num domingo, fazendo um monte de trabalho. Mostrou nossa ação da pizza, bacana. Lá na União está se mostrando da torta lá, né, que também é bacana, a torta de palmito, torta de frango. Pô, o ano passado eu gostei tanto daquela torta que eu encomendei 2 e acabei levando 4. Né? Porque estava muito boa, né? Aqui eu estou em falta, né? Se tiver a pizza ainda, a gente conversa depois da palestra. Bom, aí eu fui também pegar algumas passagens nos evangelhos sobre o tema, né? Então, está lá em Mateus 16, 27, a cada um segundo as suas obras, ou seja, o que você faz, né? Porque daqui a pouco a gente vai entrar o quê? Na relação de causa e efeito, que tem sua similaridade com ação e reação, mas tem uma outra pegada, né? Eu não estou vendo. Pronto, ali. É bom eu me controlar aqui no relógio, eu não falo. O que semear, isso também colherá. Gálatas 6,7. Está lá. Você vai colher o que você planta. Minha mãe sempre faz para mim. Você não vai colher pêssego se você está semeando o quê? Laranja. Isso não existe. Né? Semear laranja é colher laranja. E se a terra não estiver boa, né? Aí então aqui as laranjas aqui de São Paulo são famosas. Né? Jesus e a resposta ao guarda. Lembra dessa passagem em João 18, 23? Ele diz assim: se falei mal, testemunha sobre o mal. Mas, se falei bem, por que me bates? É o que ele diz para o guarda. Pô, eu estou aqui falando bem. Tipo assim, numa linguagem mais popular. Pô, eu estou aqui falando bem. Né? Você pode ir lá e dizer que eu estou falando o bem. E eu estou falando bem. Agora eu estou falando bem e você ainda está me batendo. Aí você olha e diz assim, às vezes, você tem que falar as coisas, mas tem que se policiar também, né? É o famoso sincericida. Aquele que é sincero demais e vira um suicida. Porque ele é tão sincero que as pessoas não aguentam ouvir a verdade. Porque todo mundo quer falar o que quer, mas às vezes não está pronto para ouvir o que não quer. Isso é um problema. Se você fala o que quer, você tem que estar disposto a ouvir também o que não quer. Né? Aí vem mais uma reflexão, a segunda. A Bíblia reforça o princípio de que cada ação humana traz consequências inevitáveis, para o bem ou para o mal. E aí vem a pergunta que eu estava querendo chegar. A lei de ação e reação é a mesma coisa que a lei de causa e efeito? Eu podia sair assim de fininho e dizer assim, responda aí vocês agora, que vocês são espíritas também. Né? Aliás, eu até esqueci de perguntar, tem alguém aqui que não é espírita e que está vindo pela primeira vez aqui ao centro? Aqui na plateia? Não, né? Então, tudo bem. Senão a gente começa a falar o espiritês e às vezes as pessoas não entendem, né? E por que não é a mesma coisa a lei de ação e reação e a de causa e efeito? Por quê? Porque a lei de ação e reação é uma lei física. Eu falei lá no início da palestra, terceira lei de Newton. A toda ação corresponde a uma reação com a mesma intensidade, só em sentido contrário. Se eu resolver, não vou fazer isso, que isso aqui custou, né? Eu não faço isso com nada. Mas se eu aplicar uma força nessa mesa, o que vai acontecer?
essa mesa vai devolver a mesma força que eu apliquei a ela, com a mesma intensidade, só que no sentido contrário. Lembra quando a gente estudou vetores, o vetor, ainda dá para lembrar um pouquinho, né? Dá para lembrar. Então, a lei física. E uma lei física, ela vem de uma teoria. Se ela vem de uma teoria, ela vem da ciência. Ou seja, isso foi explicado e isso foi provado. Não é Arnaldo, não é ninguém. Não, foi provado. Se alguém fizer esse experimento hoje, porque o que é a ciência? A ciência é você faz um experimento e daqui a 10 anos, 20 anos, 30 anos, talvez você faça o mesmo experimento e dê o mesmo resultado. Por quê? Porque existe uma teoria por trás disso aqui. Então, é uma lei, está aí a terceira lei de Newton, né? Toda ação corresponde a uma reação. E agora, tem uma relação com o quê? Com a moral. Aí a gente já vai para o outro lado da questão. Porque, assim como na física, nossas ações geram reações. Mas na vida moral, essa intensidade varia conforme o contexto e o grau de responsabilidade. Então, note que aí já tem duas variáveis que não existem na parte empírica da lei de Newton, que é o quê? O contexto e o grau de responsabilidade. Isso é impossível de você fazer ciência levando em consideração algo assim. Então, é a questão da moral, ou seja, uma atitude que você vai tomar hoje na sua vida, ela pode se refletir lá na frente. E às vezes a gente pensa assim, eu tomo uma ação hoje e já vai ter uma reação hoje mesmo. Via de regra, acontece, mas acontece também de você tomar uma ação hoje e a reação só vai acontecer 4, 5, 10, 20, 30 anos depois. É que vai aparecer a questão do efeito. Então, seguramente qualquer um de nós aqui tem algum exemplo de que tomou alguma atitude na vida ou certa ou errada, mas que só se refletiu muitos anos depois. Então, meu pai, por exemplo, era militar. Qual era o sonho dele? Que eu fosse militar. Minha mãe era professora. É professora. Ela queria que eu fosse acadêmico. Eu fui mais ou menos, né? Eu estudei engenharia, mas acabei também. Ela queria que eu fizesse mestrado, doutorado, igual a ela. Mas eu segui um caminho completamente diferente daquilo que meu pai queria. Mas meu pai me deixou de me dar valor? Não. Eu aprendi muita coisa boa com meu pai. Eu aprendi hierarquia, que é uma coisa importante. A gente tem hierarquia no trabalho, hierarquia na família. Não é hierarquia de um mandar no outro, não é isso. Eu falo sempre isso, né? O homem tem seu papel na família, a mulher tem seu papel na família. Os dois são importantes e os dois trabalham no mesmo propósito. Agora, quando a mulher quer ser o homem da casa ou o homem quer ser a mulher da casa, tem alguma coisa errada aí. E aí começam o quê? As dissensões, começam os problemas. E hoje existe uma baixa tolerância a tudo é uma baixa tolerância a tudo que se faz. A gente não tem mais paciência com absolutamente nada. Então, eu acho importante a gente falar um pouco sobre isso. Aí vamos aqui para a visão espírita de André Luiz e Kardec com relação à lei de causa e efeito, que é a lei moral. Aquela lei era a lei física. Agora nós estamos falando da lei moral. Na lei de causa e efeito, na doutrina, André Luiz, abre aspas, diz: cada um encontra em si mesmo os frutos enobrecedores ou deprimentes de suas ações. Você vai encontrar em você aquilo que você faz de bacana, ou fez ou não fez, e aquelas coisas também deprimentes, aquelas coisas que você olha para trás e, meu Deus, como é que eu pude fazer uma coisa dessa? E a gente faz, né? A gente faz cada besteira na vida. E o pior, a cobrança é mais adiante. Allan Kardec, desculpa, eu esqueci as aspas aí, os relatos dos espíritos comprovam a justiça divina através da lei de causa e efeito. Isso é uma das bases da nossa doutrina. Se eu estou reencarnado hoje aqui, existem provas que eu preciso passar, existem talvez até expiações que eu preciso passar. Isso é relação também de causa e efeito.
Eu vou ter que, se eu não me dei bem com o meu amigo, eu tenho certeza que eu me dei bem, porque o que a gente tem de energia, e com a maioria da turma que eu já convivo aqui, a gente tem uma energia que é um negócio impressionante, né? E, pô, então de onde vem isso? Isso é assim? A gente escolhe? Não, isso, né? A gente sabe que vem de outras existências, exatamente, de outras existências. Bem, a diferença fundamental, então, é essa. Na física, aplicada à matéria, com efeitos exatos. E na moral, aplicada ao espírito. Então, quando a gente está falando em causa e efeito, nós estamos falando em relação ao espírito. Quando estamos falando em ação e reação, nós estamos falando sobre a matéria. Sobre a ciência. Então, isso aqui é importante a gente distinguir. Bom, reflexões espirituais e evangélicas. Né? Jesus e a lei do amor. Todo mundo já ouviu isso, né? Dá outra face como contraponto à ideia do revide, da vingança, do olho no olho, né? A gente tem isso, né? E tem. Né, João? A gente tem, né? Tem o da vingança. Eu tenho também. Sou diferente de ninguém, porque está aqui na frente é fácil. Vir aqui falar aqui na frente é fácil. Difícil é viver no dia a dia. Isso aqui é desafiador. Né? Isso aqui é desafiador, porque eu posso sair aqui, eu posso falar coisas lindas, né? Mas quem me conhece na intimidade sabe também os meus defeitos. Então, e aí é que eu digo também, até isso a providência divina é importante, porque ela coloca na sua mão um tema para você vir falar, que é um tema que tem a ver com você. E eu coloquei a vingança ali, porque eu quero mostrar uma coisa para vocês aqui, que vingança. Vingança é um negócio complicado, né? Vingança é isso aqui, ó. Vingança é como essa gravura aqui, né? Eu já falei sobre esse filme aqui. Eu tenho um livro também dele. Eu li o livro. Né? Você tem aí aquela cena do Capitão Ahab tentando matar Moby Dick, a baleia assassina. Mas ele tem uma sanha por matar essa baleia, porque ele era um caçador de baleia, Ahab era um caçador de baleias. E um dia ele tentou caçar Moby Dick, que era uma baleia geniosa, né? Uma baleia geniosa e grande, né? E a gente tem umas baleias geniosas na nossa vida, hein, cara? Só que o que aconteceu no final das contas? Ahab matou a baleia, matou o Picode, que era o barco, afundou, e quando ele arpou a baleia, o que aconteceu? Ele morreu porque quando ele arpou a baleia, as cordas se entrelaçaram em suas pernas e ele foi junto com o arpão. Aí ele matou Moby Dick e morreu ele e Moby Dick. E às vezes a gente na nossa vida não acontece essa coisa de matar Moby Dick em sentido figurado e a gente junto na morte, e ainda perdeu o Picode, perdeu os marinheiros que estavam com ele. Mas eu não vou falar desse livro, nem desse filme, não. Esse filme está disponível aí, o livro também. Não é todo mundo que lê Moby Dick, que é uma literatura, na verdade, ela advém de uma outra história, mas é bacana. Porque dar spoiler também é chato demais, né? Porque eu me lembro quando eu estava uma vez num shopping em Salvador, ia passar a segunda sessão de Titanic só naquele shopping. Titanic não tinha chegado nos outros shoppings, só naquele shopping, que por coincidência eu estava no dia. E eu nem sabia que existia esse filme. Quando eu olhei, eu vi os cartazes lá do Titanic. Como eu conhecia a história do Titanic, eu fiquei olhando assim, pô, esse filme deve ser interessante. Aí eu estava de bobeira no shopping, num dia de semana, normal, estava de folga. Eu gostei desse filme. Aí peguei a fila, comprei a entrada e foi assim. A sessão que eu ia era a segunda, porque estava rolando a primeira já, né? Aí, como eu não gosto de dar spoiler, mas eu vou contar essa. O cara sai, quando acabou o filme, que era a nossa vez de entrar, aí sai um espírita. Aquele não é espírita de porco, é um espírito de porco. Aí o cara grita e diz, gente, Leonardo DiCaprio morre no final, viu? Aí dá vontade de você fazer assim, ó. Você pega isso aqui, que eu uso muito isso aqui no dia a dia, né? Aí você bota aqui, ó. Pronto. Aí você bota, você vira um palhaço. Porque o cara já deu um spoiler
antes do filme começar. Aí você já vai sabendo que um dos principais... eu ando sempre com isso agora, eu vou explicar por quê. Porque toda hora alguém querendo fazer a gente de bobo. Toda hora alguém quer fazer a gente de palhaço. E a gente tem que, sabe, respirar, respirar, respirar. Eu contei um amigo meu, eu comprei um carro, é novo esse carro meu, que é do ano passado. Comprei de dezembro para janeiro do ano passado. Aí começou a surgir um barulho na frente do carro. Do nada. Que barulho é esse? Aí fui na concessionária, cheguei pro rapaz, o mecânico, disse, olha, eu tô com um barulho aqui no carro. Ele disse, que ano é o carro? Eu disse, 2023. Aí ele, pode ser. Aí eu já dei aquela primeira respirada, né? Bom, o carro 2023, convenhamos, né? Sim. Mas quantos mil quilômetros ele tem? O carro tem 11 mil e poucos mil quilômetros. É com 11 mil e pouco que começa. Aí eu digo, eu peguei e já botei, pronto, agora você pode me atender. Isso é o quê? Não é querer fazer a pessoa fazer o papel de palhaço? Aí você pede uma sopa no restaurante, chega pro garçom, pô, a sopa tá fria. Aí o garçom, esfriou. Entendeu? Difícil, cara, engolir certas coisas. Então, no trânsito, aqui, você me desculpe, Piracicabana. Sou baiano, mas essa crítica eu tenho que fazer. Quando vocês forem lá em Salvador, vocês pegam as mazelas de lá e desce aqui. Gente, a gente vem aqui andando atrás dos outros carros, os caras não dão seta. Os caras não dão seta, a seta eu acho que é via Bluetooth. Você recebe alguma mensagem no seu celular, porque o cara vem na sua frente. Pá, pá, e a pista, claro, tem as entradas, e o cara vem. De repente o cara faz isso. Aí no instinto você buzina, né? Aí o cara já olha pra você furioso, né? Ele, pô, o cara tá me olhando com raiva. Aí eu já boto, já dou tchauzinho pra ele, já dou risada. Porra, uma briga de trânsito com ninguém? Você tá doido? Ainda mais numa cidade que não é a minha, não conheço. E se fosse a minha também, não iria fazer isso. Então, é muito chato quando você fica sendo feito de bobo, né? E tem algumas reflexões aí. Ó. Qual é a nossa responsabilidade individual? Então, está lá, ó, a cada um segundo suas obras. O sofrimento e o progresso dependem das escolhas individuais. Evidentemente, não... Você não sabe... Por exemplo, você fala um relacionamento, é difícil. Quando ela conheceu ele e ele conheceu ela, pô, eles se deram bem e então aí, pô, bacana, ver junto e a gente vai ver sempre junto, foi uma escolha, pronto, foi uma bela escolha, que bom. Às vezes não funciona. Depois de 7, 8, 10 anos, alguma coisa começa a dar errado. E aí a coisa entra numa espiral ruim. Então, nossas escolhas diárias alimentam ou potencializam tanto os problemas quanto as soluções. Eu sei que o Espiritismo não acredita muito no eu estou de olho aqui, viu, Duval? No horário aqui, estou de frente para o relógio. Ainda tenho 10 minutinhos. O Espiritismo não acredita muito nessa coisa dos signos, né? E como a Bahia é um estado muito, muito plural, né? A gente convive com todo tipo de religião e convive bem. Não tem, você dificilmente tem briga. Tem briga? Tem, você vai ter briga. Mas eu diria que tem menos briga do que em outros estados. Católicos com protestantes, com o pessoal do espiritismo, que o espiritismo é tudo, né? Tudo é espiritismo, né? A mulher está lendo carta, é espiritismo. A mulher diz que o marido vai voltar em 3 dias, se o cara depositar o Pix, não sei, tudo é espiritismo. Mas, normalmente, lá, a gente se dá bem com essa questão de religião. E quando fazemos nossas escolhas com relação a isso, não vejo isso ser potencializado. Minha ex-mulher é evangélica, da primeira igreja batista. Eu sou espírita, ela sabia. Quando a gente se conheceu, eu sabia também que ela era evangélica.
Nós nunca, juro por Deus, nós nos separamos por outros motivos, mas nunca tivemos uma briga por causa de religião. Nunca. Teve uns medos, assim, né, da parte dela. Por quê? Porque ela ficava assim, será que você pode ir no culto comigo aos domingos, aos sábados à noite? Está claro que eu vou. Por que eu não iria? Não, porque você é espírita, eu diria daí. Olha, eu vou ser sincero com você. Nós vamos lá no culto ouvir seu pastor falar. Aquilo que for, que fizer sentido para mim, eu vou reter. Aquilo que não fizer sentido, não fez sentido, está tudo certo, não tem problema. Mas nós vamos. Aí eles tinham lá, das músicas, né? Que tem umas músicas, nossa, tanta música. E aí, mas beleza, tia. Aí até que depois de um tempo, eu digo, agora eu vou fazer o teste. Agora eu vou fazer o teste. Aí um dia eu convidei ela para ir no centro que eu morava em São José dos Campos. Eu digo, agora eu vou convidar ela para ir comigo no Divino Mestre. Lá é o Divino Mestre. Aí ela disse assim para mim, com essas palavras, ela olhou para mim e disse, jura? Aí eu cheguei e respondi para ela, juro. Eu não fui na sua, por que você não pode ir na minha conhecer? Simples, nós vamos chegar lá, nós vamos nos sentar, nós vamos ouvir uma palavra bacana. Depois quem quer toma o passe, que é transmissão de energia, você é psicóloga, devia entender que existe isso de verdade. Se você não acredita, põe o dedo na tomada para você ver se não tem energia invisível. Aí ela se conseguiu. Aquilo para mim já foi um sucesso, né? Convenceu a... Aí, beleza, fomos lá, ela já tinha um olho grande, o olho estava desse tamanho. Entramos, sentamos no meio e tal, e começamos a ouvir a palavra lá do palestrante, eu não me lembro quem era na época. Em dado momento, ela disse assim, tô sentindo alguma coisa estranha, tô sentindo uma coisa diferente, um calafrio, um negócio. Eu digo, eu sei o que é. Eu sei o que você está sentindo. Sabe, eu sei. Sabe o que é? Frescura. O que você está sentindo é frescura. Porque você não está sentindo nada. Porque aqui, se está todo mundo aqui na mesma sintonia. Se tem alguém fora da sintonia e é você, foi você que trouxe de lá de fora para cá para dentro. Aí ela me olhou assim com a cara de espanto. Eu digo, o melhor que você tem a fazer é o seguinte, faça como eu. Escute a palestra. Veja o que é que faz sentido para você. E aquilo que não fizer, a reencarnação não faz sentido para você, descarte isso. Simples assim. Aí ouviu a palestra, vamos tomar o passe? Não, o passe levou assim uns 6 ou 7 encontros para ela entender. Aí foi fazer psicologia junguiana. Aí eu ri demais. Pô, mas vai fazer psicologia junguiana? Vai olhar a teoria de Jung para você ver o que é. Vamos lá. E aí, esse aqui ficou no fim, eu vou deixar aí, mas tem alguns slides, eu ia corrigir isso, mas não corrigi, então eu vou passar aqui os slides que estão acima dele. Então precisamos buscar soluções. Como buscar soluções? Na vida pessoal, cultivar ações positivas, generosidade, bom humor, responsabilizar-se pelas suas escolhas, a gente tem que se responsabilizar por elas. Essa questão do bom humor, da empatia é muito importante. A gente tem um bom humor, né, cara? Aí tinha um amigo, Adilson, o cara tinha um mau humor no trabalho, cara, só chegar aquele mau humor, e pô, Adilson, você é demais, cara, você tem um mau humor, sabe, espantoso. Aí ele disse, é de família, meu avô era assim, meu pai era assim, pronto. Aí o que é que eu tenho que fazer no negócio desse? Não fiz que eu não tinha, mas se tivesse na época. Você já viu mau humor genético? Eu nunca vi isso. Mau humor genético é a primeira vez que eu ouço falar. Então não dá para você acreditar que alguém tenha mau humor porque o pai era mal-humorado, que a mãe era mal-humorada, que o avô, porque o avô. Então tem um negócio que sabe, não tem cabimento. Então, e a gente tem que se responsabilizar por nossas escolhas. A gente faz a escolha certa, beleza. Faz a escolha errada, depois quer culpar o outro, como se o caminho que a gente percorreu fosse culpa do outro. Não, meu amigo, assuma a sua responsabilidade. Lá na Bahia a gente tem um ditado, você acendeu o seu fifó, você apague.
FIFO é uma latinha que a gente bota de querosene, um pavio, para acender quando não tem luz elétrica em casa. Aí chama de FIFO, para iluminar a casa. E fica aquele cheiro gostoso de querosene, né? Na sociedade, o que a gente pode fazer, falando na vida pessoal, o que a gente pode fazer para buscar soluções na sociedade? Promover o progresso coletivo com base no amor e justiça, ser um agente de mudança. Outro dia tinha um amigo meu lá no trabalho, estava eu, ele, tinha umas 4 moças lá, 4 pessoas importantes, inclusive, da empresa. E ele numa crise no casamento. Um cara jovem, 30 anos, já estava casado há 12. Quer dizer, o cara casou com 18 anos, casou cedo. E ele vivendo um período difícil com a esposa dele. E ele, grandão, ele é maior do que eu, ele deve ter um 90 e tanto, fortão, aqueles meninos, né? Aqueles braços, tatuagem, aquele negócio tudo. E eu vendo só, ele estava cabisbaixo, mas as meninas já sabiam o que estava acontecendo, porque ele estava em vez de se separar da esposa. E eu só ouvia das pessoas, não, é isso mesmo, isso não está dando certo, separa, vai procurar outro caminho, procura outro. A outra diz, não, você é jovem, bonito, vai achar alguém. E eu só ouvia esses papos, né? Aí teve uma menina chamada Tati e falou, e aí, Arnaldo, o que é que você acha? Aí eu olhei para ele e disse, posso falar, meu chefe? Ele é meu chefe, né? Posso falar? Ele fala, Arnaldão, você tem... Eu digo, rapaz, você devia procurar uma terapia de casal. Você devia procurar, tentar entender por que vocês estão nesse momento. Vocês não deviam separar. O casamento é um negócio sério, cara. Casamento não é vontade que dá e passa, não. Não é assim que as coisas funcionam, não. E ele é da Universal, viu? Eu falei, procure seu pastor, sua pastora lá, façam uma reunião entre vocês. Procure uma terapia de casal. A terapia de casal é bom. Quem já passou sabe. Se a terapia individual é boa, você imagina a terapia de casal. Agora, claro, ela tem que ir preparado para ouvir coisas, a mulher também, para ouvir coisas que às vezes não são agradáveis, porque as coisas vão ser expostas ali. Mas que é bacana, porque o casal sai muito mais fortalecido. Então, quando as outras pessoas estavam querendo terminar de derrubar o casamento dele, elas ficaram espantadas e o meu conselho não foi esse, foi exatamente o contrário. Preserve seu casamento. Isso adiantou alguma coisa? Não adiantou nada, ele separou do mesmo jeito. Acabou, era o que ele queria, ela queria, sei lá, mas foi o que aconteceu. E enfrentar os problemas com atitude transformadora. Aí as pessoas enfrentam os problemas, mas não é com atitude transformadora, não é com o interesse de mudar de verdade todo um contexto. Não, eu vou fazer o meu aqui, e está tudo certo, e está tudo bacana. Né? E no campo da espiritualidade, buscar o autoconhecimento, a reforma íntima. O Espiritismo fala tanto nisso, né? Na reforma íntima, alguém tem que buscar, na melhoria das nossas virtudes, no combate aos nossos vícios e defeitos, não é isso? E agir com base nos ensinamentos de Jesus, mas não ser feito de bobo, não é ser feito de bobo. É você agir dentro dos ensinamentos. Você vai conseguir agir todo dia? Não adianta, não se iluda. Ninguém aqui consegue uma coisa dessa. Um dia você está melhor, outro dia você não está tão bem. Agora, no dia que você estiver bem, tente buscar. Tem dias que não vai dar. Paciência. Mas a gente está ali, na estrada. O importante é não estar estagnado. Não é isso? Aí alguns exemplos inspiradores. Eu botei assim, busque exemplos inspiradores. Eu falei, como é que eu vou falar isso para as pessoas lá? Eu vou dizer a você a quem vocês se inspiram? Quem são as pessoas que vocês se inspiram? Eu tenho como dizer para o meu casal amigo aqui, em quem eles se inspiram? Não, eu fui diferente. Eu botei, cada um busca os seus. E aí eu fui buscar os meus. Então o que eu vou apresentar aqui são os meus exemplos inspiradores. Quais são meus exemplos inspiradores? Minha mãe, em primeiro lugar, que para mim é um exemplo de princípio, de valor, de força, de fé, de estudo, de trabalho, de caridade, de garra. Então, o primeiro exemplo para mim é minha mãe.
Segundo, que eu vi Irmã Dulce, da minha cidade. Irmã Dulce, gente, para quem não sabe, Irmã Dulce tinha tudo. Irmã Dulce não era uma pessoa pobre, não era uma pessoa... Irmã Dulce tinha... Irmã Dulce largou tudo pelos pobres, pelos doentes, pelos desvalidos. Ela deixou um legado. Tem um hospital em Salvador de Irmã Dulce. Ela foi um espírito de luz aqui. Outra pessoa, Nelson Mandela, eu até contei para você, eu tive 3 vezes em Joanesburgo, o apartheid continua lá. Mas o que esse homem fez foi um negócio assim, sabe? Quando ele se tornou presidente, ele não podia ir para a vingança lá de Moby Dick. Não foi isso que ele fez, apesar de ainda haver muito apartheid lá. Mas para mim ele é um exemplo. Ele é um cara que me inspira. Chico, claro que eu me inspiro em Chico. Eu sou espírita, só porque você é espírita? Não, é porque eu conheço a história dele. Ele viveu a caridade, ele declarou a importância da ação do bem. Chico era o tipo do cara que, se a pessoa tivesse sem camisa, ele tirava a camisa dele e dava. A gente sabe disso. E aí eu busquei, eu vou ficar nesse. Não, vou buscar uma pessoa que eu gosto muito, que está completamente fora desse contexto. Aí eu me lembrei de um cara que eu adoro ele. E li o livro dele e recomendo. Bernardinho, técnico da seleção de vôlei. Olha o nome do livro dele. Eu li esse livro, Transformando o Suor em Ouro. Gente, isso é de um ensinamento. Isso tem uma conexão com o Espiritismo. Vocês não fazem ideia. Bernardinho chega ao ponto de dizer que o mais difícil não é ganhar uma final de vôlei, não. O mais difícil é você ter em mente que você tem que se preparar para aquela final do jeito que tem que se preparar. Então, olha o que ele quis dizer aí. A caminhada, às vezes, é muito mais difícil do que você chegar mesmo realmente no topo. E eu tenho ele como um cara que me inspira. Né? Se quiser o livro emprestado, agora eu sou assim. Eu empresto, agora eu anoto. Anoto o dia que vai devolver, coloco na agenda, porque o que eu já perdi de livro, tem a empréstimo, porque depois você esquece. Você esquece. E a quem você emprestou, eu tenho muito livro emprestado. E aí eu deixo uma mensagem final de que toda boa ação que você plantar hoje será uma colheita abundante do amanhã. Seja o exemplo que inspira, a luz que transforma e o amor que consola. Essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês hoje e que a gente possa, em uma outra oportunidade aqui, se encontrar. Estourei um pouquinho, me perdoe, 3 minutos ali, mas eu espero que a gente possa se encontrar em outra oportunidade, eu possa trazer um tema aqui que seja bacana e a gente possa discutir ele e trazer algum ensinamento, viu? Obrigado, bom dia para todos.